Professora, a senhora vai responder aquela atividade? Assim, Fernanda, eu vou concluir a nossa última matéria, tá? Hoje é oficialmente o nosso último dia de aula, né, de matéria. É uma matéria bem rápida, tá? E aí, se vocês preferirem, dependendo do tempo, a gente já corrige a atividade, que aí na sexta-feira vocês já estariam livres, né? Porque essa matéria sobre PIS e COFINS cumulativo, vocês vão ver que é bem simples, tá? Não, a não cumulativa é um pouquinho mais complexo, a gente já viu, e aí, se vocês preferirem, a gente já corrige hoje, dependendo do tempo, tá? Se não, eu corrijo na sexta-feira. Tá certo, Fernanda? Fernanda? Tá certo. Entendi, professor. Tá ótimo. Então, vamos nós. Como eu falei, né, hoje oficialmente o nosso último dia de aula de matéria, tá? Nós estamos concluindo aí nosso plano de ensino com a unidade 6, PIS e COFINS regime cumulativo. A gente viu na penúltima aula o PIS e COFINS regime não cumulativo, vocês fizeram um exercício referente ao PIS e COFINS não cumulativo. Hoje a gente conclui nosso plano de ensino com essa última unidade, e fica faltando eu corrigir a atividade que vocês realizaram na sexta-feira passada, dia 27. Né? A nossa prova está agendada para o dia 9 de dezembro, tá? A prova, assim como a AV2, ela vai ser disponibilizada no AVA, tá? Na quarta-feira, dia 9 de dezembro, e ela vai ficar disponível até a sexta-feira, dia 11, às 20 horas e 59 minutos, porque às 21 horas eu disponibilizo a segunda chamada e só vai ficar disponível no horário da aula, tá? A segunda chamada vai ficar disponível no horário da aula. Se preferirem, é porque, assim, todos, normalmente, sempre tem um ou dois alunos que fazem a segunda chamada, né? Porque se não tivesse, eu poderia deixar a sexta-feira disponível até o final da aula, né? E aí não teria segunda chamada, mas o problema é que sempre tem um ou dois alunos que não sei por qual motivo, faz a segunda chamada, muito embora a segunda chamada eu só deixe disponível no horário da aula, né, de 9 às 22h40, né, de 21 horas às 22h40. Então, a gente fica combinado dessa forma, né, a priori, disponibilizado no AVA, num bloco lá, vou abrir um bloquinho de AV3 e aí vai ficar disponível até o dia 11, às 20 horas e 59 minutos, porque a partir das 21 horas vai ficar disponível a segunda chamada somente no horário da aula, até as 22h40. Então, o ideal é que vocês façam logo a primeira chamada para não ter esse problema, né, do tempo curto para a resolução da segunda chamada, mesmo porque eu só tenho o final de semana para corrigir, porque as notas têm que estar lançadas, eu acredito que seja até o dia 18 de dezembro, né? As notas têm que ser lançadas até o dia 18, eu acredito que seja a data limite, então eu só tenho no final de semana para corrigir, e o prazo máximo para postar as provas é até o dia 11 de dezembro. No meu caso, né? No caso das disciplinas como aula. Desculpa interrompê-la. Posso falar, professora? Pode sim. Boa noite, é porque eu cheguei bem na hora da fala, só para a senhora não ter que repetir. A senhora falou a data da prova, foi? Foi. A prova, ela vai ficar disponível no AVA, assim como foi feito com a AV2,
tá? Vou criar um bloco de AV3 e aí ela vai ficar disponível do dia 9 ao dia 11 de dezembro, Tá, tá? joia. Até que horas? Até às 20 horas e 59 minutos, porque a partir de 21 horas eu vou disponibilizar a segunda chamada, mas lembrando que, assim como foi com a V1 e a V2, a segunda chamada vai ficar disponível somente no horário da aula, de 21 horas às 22h40. Nem um minuto a mais, porque eu já tenho que corrigir todas as provas nesse final de semana, porque eu só tenho tempo no final de semana para realizar essas correções, e a data limite que a gente tem para lançar as notas, eu acredito, se eu não estiver enganada, é dia 18 de dezembro. Então, as datas são essas, né, para que vocês façam a V3 e repostem a resolução no AVA. Então, fica até o dia 11, 20 horas e 59 minutos disponível. Certo, Larissa? Tá, joia, professora. Só PIS/COFINS? Não, é lucro arbitrado, PIS, COFINS, e pode cair alguma questão, porque a V3 costuma ser matéria do semestre inteiro, tá? Nas provas de AV3. Pode ser que Professora, caia a senhora lembra da minha nota, né? Ainda não arrumou, a senhora tá lembrada, né? Não, tô sim, Larissa, se preocupe não, é a sua, da Jaiana, que fizeram depois, porque entraram depois, não se preocupe não. A senhora Porque consegue me dizer, pelo menos, porque a minha nota da segunda prova foi péssima. Aí eu tô com medo de eu não poder fazer nem a terceira. tá, vejo depois e lhe digo, viu? Tá bom, obrigada. Nada. Pois então, vamos lá para a gente concluir hoje a nossa unidade 6, tá? Sobre PIS e COFINS, regime cumulativo. Os objetivos dessa unidade 6 é conhecer a legislação pertinente à apuração do PIS e COFINS cumulativos, aplicar a legislação na apuração e contabilização, e relacionar a apuração do PIS e COFINS cumulativos com a apuração do lucro real, presumido e arbitrado. Eu relacionei aqui algumas leis, né, leis, decretos, instruções normativas, iniciando aí pela Constituição Federal, que aborda PIS e COFINS, né, são diversas leis, lei complementar, decreto, instrução normativa, que abordam PIS e COFINS, tá? Eu relacionei aí, e as que abordam PIS e COFINS cumulativo, algumas são as mesmas que abordam o não cumulativo, tá? A regra geral é aquela que a gente já viu, as empresas que estão submetidas ao regime de tributação lucro real, elas são sujeitas ao regime da não cumulatividade para o PIS e COFINS, né? Como eu falei lá quando a gente tratou do regime não cumulativo, exceções, né, que embora ela não está sujeita ao regime da não cumulatividade, né, que são instituições financeiras, operadores de plano de saúde, empresas de vigilância de transporte de valores, de telecomunicações, dentre outros. São empresas submetidas ao regime de tributação lucro real, mas não estão sujeitas ao regime da não cumulatividade. A cumulatividade para o PIS e COFINS vai ser para quais empresas? Para as empresas submetidas ao lucro presumido ou arbitrado, tá? As empresas submetidas ao lucro presumido ou arbitrado, elas são sujeitas ao regime da cumulatividade. Deixa eu voltar. Então, quando a gente... o que é que vai diferenciar o regime cumulativo do não cumulativo? É que o regime cumulativo são para as empresas submetidas ao lucro presumido ou arbitrado. Então, qual é o primeiro passo? É saber qual o regime de tributação adotado pela empresa. Se o regime de tributação é lucro presumido ou arbitrado, para o PIS e COFINS, estas empresas estão sujeitas ao regime da cumulatividade. No caso das empresas, se aí a gente identificar a empresa como lucro real,
Se ela é lucro real, ela já está automaticamente submetida ao regime da não cumulatividade para o PIS e a COFINS, com exceções dessas empresas que eu já citei para vocês. Então, primeiro passo para se responder à questão é saber, essa empresa está submetida ao lucro real ou ao lucro presumido ou arbitrado? Sabendo disso, a gente vai saber se aplica a não cumulatividade ou a cumulatividade, né? Nós vimos que a não cumulatividade, as empresas que estão sujeitas ao regime da não cumulatividade para o PIS e COFINS, elas vão aproveitar na aquisição de mercadorias, de insumos, né, de matéria-prima, vão recuperar os impostos e nas saídas vão recolher esses impostos. No caso da cumulatividade, elas não têm direito a recuperar, elas só recolhem, elas não recuperam, tá? No caso da não cumulatividade, as empresas recuperam na entrada e recolhem na saída, né? Recuperam na aquisição e recolhem na venda. No caso da cumulatividade, não há recuperação, só o recolhimento na saída. Quem são os contribuintes do PIS e COFINS cumulativos? São as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, as entidades sem fins lucrativos discriminados no artigo 13 da medida provisória, porque esse artigo 2º da Lei 9.715, 98, ela revogou esse artigo 2º, mas aí a medida provisória de 2001, em seu artigo 13, ela relacionou algumas empresas que são contribuintes do PIS e COFINS cumulativo. Além disso, as pessoas que são contribuintes do PIS e COFINS cumulativo. Além disso, as pessoas jurídicas de direito público interno, elas também são contribuintes do PIS e COFINS do regime cumulativo. Espera aí só um instante que só ver aqui no chat. O Reginaldo, repetir novamente. O que, Reginaldo? Repetir o quê? Tá, eu repito no final, que aí tem gente ainda entrando, tá? Aí repito para todo mundo no final, novamente, certo? Então, vamos lá. Então, são esses os contribuintes, tá? Que estão sujeitos ao PIS e COFINS cumulativo, lembrando que essas pessoas jurídicas e que estejam submetidas ao lucro presumido, tá? São essas as pessoas jurídicas, desde que estejam submetidas ao lucro presumido ou arbitrado. Quais são as receitas que estão sujeitas ao regime da cumulatividade? Receita, de acordo com a Lei 10.637, de 2002, são as receitas de operações sujeitas à substituição tributária do PIS e da COFINS, venda de veículos usados adquiridos para revenda, venda de álcool para fins carburantes, prestação de serviços de telecomunicações, de transporte coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, serviço de transporte coletivo de passageiros, efetuados por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, prestação de serviço de call center, telemarketing, de teleatendimento em geral, além de outras conforme o artigo 8º da Lei 10.637, de 2002, e o artigo 10 da Lei 10.833, de 2003, e suas modificações posteriores, né? E outras receitas que forem especificadas em lei, mas, via de regra, são essas 8, né? 8 tipos de receitas que estão sujeitas ao regime da cumulatividade. Qual é o fato gerador do PIS e COFINS cumulativo? O fato gerador é o auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas. Auferiu receita, está sujeita ao regime da incidência cumulativa, né?
Então, o auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação de imposto de renda. Então, auferiu receita, essas receitas aqui que foram mencionadas, né, que continuam sujeitas ao regime da acumulatividade, elas representam o fato gerador para a contribuição do PIS e da COFINS, tá? Então, auferiu receita vai ter que é o fato gerador, né? O auferimento de receitas representa o fato gerador para o PIS e a COFINS. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o faturamento mensal a base de cálculo é o faturamento mensal que corresponde à receita bruta, tá? Eita, que eu estou só parando aqui para poder permitir a entrada das pessoas. Então, qual é a base de cálculo? A base de cálculo no regime da acumulatividade é o faturamento mensal. O que é esse faturamento mensal? É a receita. Eita, rapaz. Então, é o faturamento mensal. O que é que se refere, né? O que corresponde a esse faturamento mensal? O faturamento mensal é a receita bruta. A receita bruta de vendas ou de prestação de serviços, né? Para o regime da cumulatividade, não contempla outras receitas, tá? Vocês lembram que lá na não cumulatividade a gente soma com as receitas de aluguel, a gente adiciona receitas de aluguel, receita de prestação de serviços, né? E faz as exclusões que são necessárias, mas no regime da acumulatividade, eita, que hoje está difícil. No caso do regime da acumulatividade, ele não contempla outras receitas, tá? Não contempla outras receitas. Vai ser aplicadas alíquotas específicas para esse regime, né, da cumulatividade, mas somente sobre a receita bruta. Não contempla outras receitas, diferentemente da não cumulatividade, onde que a gente viu que as outras receitas, elas vão ser adicionadas, né? Auferiu receita, a gente adiciona. Aqui a gente vai ter só o faturamento mensal, ou seja, a receita bruta. Além disso, eita, passei demais. Essa receita, ela deve ser considerada sem o IPI, né, mas o ICMS normal, ele que integra essa receita bruta, ele não vai ser excluído. Vai ser excluído o quê? O ICMS e substituição tributária, assim como é excluído lá no regime da não cumulatividade, aqui no regime cumulativo também se exclui. Então, considera-se essa receita sem o IPI, mas o ICMS normal, ele deve ser considerado, tá? Não vai ser excluído. O que é que pode ser excluído da base de cálculo? Pode ser excluído dessa receita bruta, as receitas e as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero, isso não é diferente do regime da não cumulatividade, tá? Do regime da não cumulatividade a gente exclui essas receitas isentas ou não alcançadas, né, pela incidência da contribuição ou aqueles produtos que estão sujeitos à alíquota zero. Vamos excluir também as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o IPI, né, se exclui, o ICMS, quando for substituição tributária, se não for substituição tributária, ele já está lá
na receita bruta, né? E aí ele não vai ser excluído, o ICMS normal, só o ICMS substituição tributária. Vamos excluir também reversão de provisões, né? Provisões que foram feitas anteriormente, mas que agora foram revertidas, elas devem ser excluídas do faturamento, tá? Quando tiver integrado. Recuperação de créditos baixados como perdas, que não representem ingresso de novas receitas. Resultados positivos da avaliação de investimentos avaliados pelo MEP, também se exclui. Lucros e dividendos decorrentes de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, tá? A gente vai excluir tanto o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo método da equivalência patrimonial, quanto os lucros e dividendos que são decorrentes de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que se tiver sido computado como receita, a gente vai excluir. Outras receitas decorrentes das vendas de bens do ativo imobilizado, receitas isentas ou não tributadas ou ainda sujeitas à alíquota zero, receita oferida pela pessoa jurídica revendedora na revenda de mercadoria sujeita à incidência monofásica, tá? Gente, eu tô aqui só passando porque são as mesmas exclusões que a gente faz lá no regime da não cumulatividade que a gente já viu um a um, tá? Essas exclusões são as mesmas exclusões que são realizadas, que são permitidas no regime da não cumulatividade, a gente vai excluir também aqui, tá? Qual é a diferença do não cumulativo para o cumulativo? Nós vimos que primeiro fator a ser considerado é que no da não cumulatividade são para empresas sujeitas ao regime de tributação lucro real. Da cumulatividade, lucro presumido ou arbitrado. Vimos que, no caso da não cumulatividade, a receita vai ser a receita auferida, mas relacionada ao faturamento bruto, né? A receita bruta de vendas, ao faturamento mensal. Não são adicionadas outras receitas, só está relacionada ao faturamento bruto. Quando permitido, quando estiverem integrado a receita bruta, essas exclusões podem ser realizadas, né? Quando integrarem a receita bruta, essas exclusões, elas podem ser realizadas. A outra diferença a não cumulatividade para a cumulatividade são as alíquotas, tá? Enquanto que para o PIS, no regime não cumulativo, é 1,65%, no regime cumulativo é 0,65%, 0,65% no regime não cumulativo, no regime cumulativo, tá? No não cumulativo é 1,65%, no não cumulativo 0,65%. A COFINS é de 3% para as sociedades em geral, né, enquanto que lá no não cumulativo é 7,6%. No regime cumulativo, não cumulativo é 7,6%, e no regime cumulativo, para as sociedades em geral, é de 3%, e para instituições financeiras e outras instituições que estejam submetidas à fiscalização do Bacen e SUSEP, né, do Banco Central, 4%, tá? Mas via de regra, para as sociedades em geral, é 3%. Só vai ser 4% para as instituições financeiras e outras empresas que estejam submetidas à fiscalização do Bacen e SUSEP. Tá? Então, outras diferenças, a alíquota, né? Não cumulativo PIS 1,65%, COFINS 7,6%, cumulativo PIS 0,65%, COFINS 3% para as sociedades em geral e 4% para as instituições financeiras. Lembrando que lá no regime não cumulativo, tem-se ainda que aplicar as alíquotas sobre as receitas financeiras, o que aqui no caso do regime cumulativo não tem, tá?
Não tem, no caso do regime cumulativo, não tem a cobrança de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Lá no regime não cumulativo tem, né, embora seja com alíquota diferenciada, mas deve ser aplicado, né? Lá no caso do regime não cumulativo, o PIS é 0,65% no caso das receitas financeiras, tá? 0,65% e 4% para COFINS. No caso do regime cumulativo, a gente só vai ter essas duas alíquotas aqui e não vai ser cobrado o PIS e COFINS, não vai ser calculado o PIS e COFINS para as receitas financeiras, né? E no caso do regime não cumulativo, sim, mesmo, muito embora com a alíquota diferenciada. Qual o período de apuração do regime cumulativo? Mensalmente, tá? Se houver matriz e filiais, vai ficar tudo centralizado na matriz, mas mensalmente vai ter que ser calculado da mesma forma que o regime não cumulativo, tá? Nós vimos que no regime não cumulativo é calculado mensalmente, de acordo com a receita oferida no mês, e com exclusões, tudo aquilo que a gente já viu lá no modelo, e a forma de pagamento é sempre no dia 25 de cada mês, tá? Outubro, a gente teve até 25 de novembro para pagar. Lembrando que impostos federais, se o vencimento cair no dia não útil, se antecipa o recolhimento, tá? Então, vai ser sempre o pagamento no dia 25 do mês subsequente. Os códigos das receitas, né, para PIS 8109 e para COFINS 2172, porque esses códigos são os códigos indicados no DARF, né, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, para poder identificar o que se refere PIS e o que se refere a COFINS. Dúvidas? Dúvidas? Bem tranquilo, né? O PIS e COFINS com o regime da cumulatividade, porque é só vocês observarem as diferenças e perceberem logo qual é o regime de tributação da empresa. É lucro real? Vai ser não cumulativo, a não ser com aquelas exceções, né? Que tem que se atentar às exceções. É lucro presumido ou arbitrado? Regime cumulativo. É lucro real? Vão ter as receitas e as receitas de vendas e as outras receitas vão ser adicionadas. No caso do lucro presumido, só a receita referente a faturamento mensal, a receita bruta de vendas. E as exclusões são as mesmas e os alíquotas que são diferentes, e no caso do regime da não cumulatividade, calcula-se também PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, o que não vai acontecer no regime da cumulatividade. Ok, babies? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Alguém? Não. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, ainda são 9h30, o que é que eu tinha pensado? Da gente, eu apresentar o PIS e COFINS, a última unidade, né, do nosso plano de ensino, e na sexta-feira responder à atividade que vocês fizeram na sexta-feira passada. Só que ainda são 9h30. Eu acho, e se todos concordarem, eu já corrijo aqui essa atividade, e aí vocês ficariam livres na sexta-feira para estudar e tirar alguma dúvida comigo, mandar alguma dúvida que vocês ainda têm. Por mim, sim. Então, Na pronto, hora, cuida. Vou interromper aqui. Interromper aqui o compartilhamento da apresentação, que eu ainda não disponibilizei para vocês, mas assim que terminar a aula, eu já disponibilizo, tá? Essa apresentação, e vou aqui apresentar a resolução. Só um segundo. Tatiana, Oi. sua prova é dia 9 ou é dia 11?
Dia 9. 11 é a segunda 9. chamada e só vai ficar disponível no horário da aula. Na Tá? primeira mesmo, pelo amor de Deus. Terminando aqui a correção, eu repito todos os avisos que eu dei no início para quem chegou depois, tá? Porque pode ser que alguém ainda entre, e aí para eu não ter que repetir mais uma vez. Vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui, só um segundo, gente. Pessoal, fazendo. E a resolução da atividade 7. Vamos lá. Eita. Atividade 7, referente à unidade 5, PIS e COFINS não cumulativo. Primeira questão, a Companhia Agrião é empresa do setor industrial de alimentos, sendo tributada pelo lucro real. Em seu balancete de setembro de 2011, informou as seguintes receitas: Receita bruta de vendas, incluindo IPI e ICMS substituição tributária, 6.500.000, IPI, 300 mil, ICMS substituição tributária, 200 mil, receita com vendas de bens do ativo imobilizado, 20 mil, reversão de provisões trabalhistas, 12 mil, receita com aluguel de galpão para terceiros, 9 mil. Considerando a legislação tributária vigente, o valor total de receitas que integrará a base de cálculo do PIS, tá? Que no caso só PIS, no mês de setembro de 2011, em reais, será de. Então, ó, primeira questão, Companhia Agrião. O que é que ela teve? Receita bruta de vendas no valor de 6.500.000. Tá aparecendo aí para vocês o Excel? Tá, Está, sim. professora. Show. Então, vamos nós. Receita bruta de vendas no valor de 6.500.000, só que foi informado no enunciado da questão que esses, dentro dos 6.500.000, estava incluído o IPI e o ICMS substituição tributária. Se estavam incluídos, a gente vai ter que deduzir, porque lembram que as exclusões que devem ser feitas, dentre elas, o IPI e a ICMS substituição tributária devem ser excluídos. Se fosse um ICMS normal, não se excluiria, só o ICMS substituição tributária. Aí chegamos a uma receita líquida de vendas no valor de 6 milhões. No caso essas que são receitas, tá? Que elas não vão ser acrescidas, somente a receita com o aluguel do galpão, chegando a um total de 6.009.000. Esses 6.009.000, eles vão ser calculados, já que a gente, na questão, pede-se o valor do PIS a ser recolhido, calcula-se como é uma empresa tributada pelo lucro real, que é isso que vocês vão ter que atentar. Ela está submetida à tributação, ao regime de tributação lucro real, então calcula-se o PIS, o percentual, né, a alíquota de 1,65% sobre o valor da receita, tá? Então, PIS a recolher da Companhia Agrião em setembro de 2011, 99.148,50 é a resposta da questão. Não foi pedido COFINS, se fosse, era só aplicar o percentual de 7,6% pela mesma receita, tá? Segunda questão. Na segunda questão, eu já disponibilizei esse modelinho aqui para vocês, né, de cálculo de PIS e COFINS, e aí vocês podem utilizar na prova esse modelo, tá? Assim como no exercício. O que é que diz a segunda questão? A Companhia Fortaleza é um comércio varejista tributada pelo lucro real. Atentem sempre para isso, tá? Se é lucro real,
não cumulatividade. Se é arbitrado, presumido arbitrado, cumulatividade. Em seu balanceio de agosto de 2020, apresentou as seguintes informações. Então, aqui nós temos diversas informações sobre receitas, despesas, receitas receitas financeiras, depreciação, né, que também representa uma despesa, e aí, a partir dessas informações, apresente os valores de PIS e COFINS a recolher pela Companhia Fortaleza e contabilize nas devidas contas contábeis. Então, o que é que se tem? A Companhia Fortaleza apresentou as seguintes receitas no mês de agosto. Ela teve uma venda bruta no valor de 42.500.000, teve devolução, né, apresentou devolução e descontos incondicionais. Então, qual é a venda líquida da Companhia Fortaleza? A venda bruta, menos as devoluções e os descontos incondicionais, porque, segundo a legislação do PIS e COFINS, as devoluções, descontos incondicionais vão ser excluídos para fins de cálculo do PIS e COFINS. A gente chega a uma venda líquida de 42.347.233,90. Vamos adicionar as receitas de prestação de serviços e receita de aluguel, chegando a um total de receita líquida de 42.591, que são esses 42.591, a soma das vendas líquidas encontradas com as outras receitas auferidas, receita de prestação de serviço e receita de aluguel. Chegamos a essa receita líquida zero. Foi informado no enunciado da questão que, dentre os produtos que foram vendidos, né, que compõem essa receita de vendas, estão produtos que são tributados à alíquota zero. Se é a alíquota zero, a gente vai excluir, não vai incidir sobre esse valor PIS e COFINS, porque são produtos sujeitos à alíquota zero, né? PIS e COFINS alíquota zero. Então, vamos excluir da receita esse PIS e COFINS alíquota zero, chegando a essa base de cálculo de 22.802.243,52. E aí, a gente parte para o cálculo do PIS. Vamos calcular os percentuais, as alíquotas referente à não cumulatividade sobre essa base de cálculo, tá? Vamos aplicar 1,65 PIS, 7,6% COFINS e as alíquotas diferenciadas para as receitas financeiras, sobre, inicialmente, essa base de cálculo, né? A gente vai ter os 42 milhões, os 22 milhões, né, que é a base de cálculo, a gente vai aplicar 1,65%, que dá um total de 376 mil. Se não houvesse nada de crédito, o valor a ser recolhido seria dos 376.237. Só que ela teve despesa de aluguel de prédios e máquinas e equipamentos e depreciação mensal. Então, isso permite esses créditos para a empresa. Então, ao invés da Companhia Fortaleza recolher os 376 mil, ela vai recolher, antes do cálculo das receitas financeiras, ela vai recolher 372.894,86. 372.894,86, porque isso aqui é os 376 mil é 1,65% sobre a base de cálculo que a gente encontrou aqui, através das receitas, 376 mil. Só que a legislação permite que sejam aplicados os créditos, né? Seja aplicado os mesmos percentuais, né? 1,65%. Abrir aqui sem querer. Só um instante. Meu Deus, travou aqui. Pronto. Os mesmos 1,65% no valor total da despesa, tá? Vai ser o crédito desse mês, correspondente à despesa de aluguel de prédios e máquinas e equipamentos. Também vamos aplicar 1,65% sobre o valor da depreciação do mês, que é permitido um crédito. Então, ao invés de
recolher 376, antes do cálculo do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, ela teria a recolher 372 mil. Mas aí, a partir de 2015, voltou a obrigatoriedade dessas empresas calcularem PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. O que é que vai ser diferente? A alíquota para o PIS é 0,65%. Então, nesse período, a Companhia Fortaleza teve de desconto obtido 497 mil, de aplicação financeira 2.910 e juros recebidos 1.548. Então, perfazendo um total de 502 mil de receita financeira. A essas receitas, vamos aplicar a alíquota de 0,65%, então ela vai ter que recolher no final 376, 158 e 78. Entendido? Yes. Sim, professor. No caso da COFINS, o que é que vai mudar? A alíquota, 7,6 e 4 para as receitas de aplicação financeira, ou receitas financeiras, né, que envolvem os descontos obtidos, a aplicação financeira e os juros ativos. Então, a única diferença é essa. Os cálculos serão os mesmos, né, a receita essa, né, deduzida a devolução, os descontos incondicionais, acrescida as outras receitas, deduzidos os que são alíquota zero, monofásico, isentos, né, não tributados, a gente iria também deduzir aqui. Então, no caso da COFINS, se chega à mesma base de cálculo, a base de cálculo é a mesma do PIS, né, a base de cálculo da COFINS é a mesma do PIS, o que vai diferenciar a alíquota, que é de 7,6%, bem maior do que a alíquota de 1,65%, por isso que a COFINS é bem maior que o PIS, né? Também se tem direito a créditos referentes à despesa de aluguel imobilizado, tá? Que ao invés da Companhia Fortaleza recolher 1.732.000, por conta desses créditos, ela vai recolher 1.717.000, só que tem que se fazer o cálculo sobre as receitas financeiras, aplicar a alíquota de 4% sobre as receitas financeiras, e aí a gente chega a um valor a recolher de 1.737.662. Lembrando que eu não coloquei aqui, mas o lançamento, como pede lá na questão, é débito de PIS e COFINS e crédito de PIS e COFINS a recolher. Mesmo o lançamento do imposto de renda e da contribuição social. Imposto de renda, imposto de renda, resultado, né? Imposto de renda e contribuição social a recolher no passivo. Da mesma forma, nós vamos ter débito de PIS e COFINS e o crédito de PIS e COFINS a recolher. Show? Alguma dúvida? Não, professora. Fernanda, que você estava me perguntando sobre a correção, ficou alguma dúvida? Não, professora, ficou não. Beleza, então eu vou, terminando aqui a aula, disponibilizo os slides da aula de hoje, do cumulativo, e disponibilizo essa resolução, que aí vocês já conferem o que vocês fizeram e para que vocês possam estudar para a prova de quarta-feira, tá certo? Vamos aos avisos, tá? Os avisos que foram dados no início da aula, eu vou repetir aqui, porque muitos entraram depois. Os avisos que foram dados sobre a prova, tá, Reginaldo? Eu falei sobre a prova. A prova, ela vai ser a AV3 na quarta-feira, dia 9 de dezembro, vai ser disponibilizada, no AVA, tá? Eu vou criar um bloco de AV3 e eu vou disponibilizar a prova, e ela vai ficar disponível até o dia 11, às 20 horas e 59 minutos, tá? Por que 20 horas e 59 minutos? Porque assim como a AV2, eu vou, a partir desse horário,
que é o horário da aula, né, a partir de 21 horas, disponibilizar a segunda chamada. Lembrando que a segunda chamada só vai ficar disponível no horário da aula, de 21 horas até 22h40. Então, como eu sempre digo, melhor se fazer a primeira chamada, que tem do dia 9 ao dia 11 para se fazer. Matéria da prova. AV3 pode cair tudo. Tudo o quê? Lucro real, arbitrado, PIS e COFINS. Tá? Por quê? Porque a gente viu na matéria, no período, na nossa terceira etapa, a gente viu lucro arbitrado, PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, né? Mas aí, como a V3 pode ser cobrado tudo, eu só não vou cobrar Simples Nacional, né? Lucro real pode ser cobrado também. Acredito que a data limite para lançar as notas de vocês sejam 18 de dezembro, então eu preciso que tenham feito tudo até o dia 11, primeira, segunda chamada, porque eu só tenho o final de semana para corrigir, né? Então, preciso que esteja tudo ok, procurem não faltar, para que eu já lance as notas de vocês e não tenha nenhum problema. Outra coisinha que eu não tinha falado lá no início, e eu me lembrei agora, é em relação à frequência de vocês. Deem uma olhada na frequência de vocês, porque vocês sabem que a cada aula eu faço chamada, está presente a presença, não está presente a falta. Porque muito embora a gente esteja no sistema híbrido, mas a nossa aula não é EAD. A aula ela tem que ser assistida, ela fica gravada, mas ela tem que ser assistida no horário em que você está lá matriculado. Então, pode ser que você já tenha ultrapassado aquele limite de faltas, então deem uma olhada, porque eu vou fechar, eu tenho até o dia 5 para fechar a frequência, então deem uma olhada até amanhã, se tiver algum problema me mandem torpedo, para que eu possa abonar a falta, mas para não passar, depois que eu lançar já é mais difícil, tá? Então, terminando aqui a aula, já consultem o percentual de vocês, aquele limite que vocês têm, que, Matheus, eu acho que são 18, né? 9 dias que correspondem a 18 faltas. Então, vejam se não ultrapassaram esse limite e falem comigo antes, porque não vão deixar para, depois da nota lançada, tá lá, com nota boa e reprovada, a professora Sônia me reprovou por falta. Não reprove ninguém. Não faça... Se a senhora puder ver lá as minhas, eu agradeço. Mas está 100%, mas a senhora... Eu não vou olhar um por um. Você olha, não, se disser para o limite ou ultrapassei, aí você me diz que eu abono em qual dia. Eu acabei de olhar aqui, aí está 100%, mas se a senhora está dizendo que não é para... Tem assim, frequência, contabilidade geral de tributos federais, 100%, frequência 100%. Só que tem... Agosto, 2 presenças, 6 faltas. Setembro, 6 presenças, não sei quantas faltas. Não, você tem que olhar no total. Eu não sei como é que vocês olham aí no total. Se alguém puder ajudar a Larissa. Assim, o meu também aparece 100%. Mas quando eu clico em cima do 100%, aparece 16 faltas e tantas presenças. Pois é. Reginaldo, como é, hein, que o Reginaldo está dizendo que acha que é na parte da assiduidade. Não, porque lá aquela assiduidade a gente aqui marca, é só marcar lá no AVA, Reginaldo? Lá na assiduidade é só marcar aquilo lá no AVA, Eu olho o meu pelo Uniformobile. Pois então, vocês veem aí, tá? Qualquer coisa, depois confira aí, Juliana, Larissa, e me mande um torpedo, que aí eu ajusto. Eu tô com 16 faltas e 44 presenças. Eu acho que tá bom. Tá, então, quem tiver algum problema, não deixe... 100% da frequência que aparece. Espera aí que eu vou clicar logo nisso. São 18 faltas. Tá, aí você manda, eu vou... Fernanda, tem eu vou só 18. Meu já tem mais de 18. Meu tem 18 faltas.